Olá, pessoal! Antes de começarmos, me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários, eu adoraria saber. E claro, já aproveita para ajudar o canal. Deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cada curtida e inscrição fazem toda a diferença para que mais pessoas conheçam histórias como a da Aline. Vamos juntos nessa jornada de reflexão e transformação. Eu nunca pensei que um dia enfrentaria algo assim de forma tão direta e cruel. Meu nome é Aline, tenho 16 anos e moro em um bairro tranquilo com minha família. Naquele dia, eu só queria ir ao mercado comprar algumas coisas para minha mãe. Estava distraída, ouvindo música nos fones de ouvido, quando senti uma mão pesada segurando meu braço. Ei, garota! O que você está fazendo aqui? Um policial branco com um olhar frio e um tom que parecia destilar desprezo me encarava. Eu mal tive tempo de processar. Ele começou a me acusar de coisas absurdas. Você estava mexendo nos carros estacionados, não é? Não, senhor. Eu só estou indo ao mercado, respondi com calma, tentando não demonstrar medo, mesmo sentindo meu coração disparar. Não minta para mim, ele gritou. Antes que eu pudesse reagir, ele já tinha tirado sua arma do coldre e apontado para mim. Eu congelei. Pessoas ao redor começaram a se aproximar, mas ninguém dizia nada. O peso do silêncio era ensurdecedor. Garota, vocês acham que podem fazer o que quiserem. Eu vou ensinar uma lição agora mesmo, ele disse, com os olhos fixos nos meus. Nesse momento, um homem que passava decidiu intervir. Policial, o que está acontecendo aqui? A menina não parece estar fazendo nada de errado. Fique fora disso, o policial rosnou, mas isso pareceu chamar mais atenção. Foi quando meu celular começou a tocar. O nome do meu pai brilhava na tela. Eu consegui atender tremendo e mal consegui falar. Pai, me ajuda. Do outro lado, meu pai ouviu tudo. Onde você está, Aline? Estou indo agora. Meu pai não era qualquer pessoa. Ele era juiz em nossa cidade, conhecido por lutar por justiça, especialmente contra injustiças raciais. Em menos de 10 minutos, ele chegou ao local com outros policiais e até um advogado. O policial que me abordou parecia não acreditar. Você é filha do juiz Ramos? Ele perguntou, sua voz agora hesitante. Meu pai não perdeu tempo. Ele olhou diretamente para o homem e, com um tom frio e assertivo, disse: O senhor cometeu um grande erro hoje. Prepare-se para enfrentar as consequências. A partir dali, as coisas mudaram rapidamente. Uma investigação foi aberta e o policial foi afastado. Meu pai fez questão de usar sua posição para garantir que ele não escapasse impune. Apesar de toda a dor e humilhação que senti naquele dia, saí com a certeza de que justiça seria feita. Mas o que mais me marcou foi perceber como, sem a posição de meu pai, o desfecho poderia ter sido muito diferente. Quantos outros passam por isso e não têm a quem recorrer? Racismo não tem justificativa e nunca terá perdão. O policial continuava a apontar a arma para mim, seus olhos cheios de raiva e desprezo. Eu não sabia o que fazer. Meu coração estava acelerado e minhas mãos tremiam. Por um momento pensei que ele fosse abaixar a arma, mas então ouvi o som que mudaria minha vida para sempre. Um disparo. A dor explodiu na minha perna direita. Eu gritei e caí no chão, o sangue começando a se espalhar pelo asfalto. Pessoas ao redor começaram a gritar. Algumas filmavam, outras chamavam por socorro. O policial parecia paralisado, talvez percebendo a gravidade do que havia feito, mas ele ainda segurava a arma. Minutos depois, uma ambulância chegou, junto com outros policiais. Entre eles, meu pai. Ele estava com o rosto pálido de preocupação, mas manteve a calma. Ao ver a cena, ele respirou fundo e olhou para o policial. O senhor acabou de cometer um crime e eu vou garantir que pague por isso. Fui levada ao hospital e a notícia se espalhou rapidamente.
as pessoas começaram a protestar do lado de fora, exigindo justiça. Enquanto eu me recuperava da cirurgia, recebia mensagens de apoio de pessoas que enfrentaram situações semelhantes. Apesar da dor, senti que aquilo não poderia ser em vão. O caso ganhou repercussão nacional. As imagens feitas por testemunhas mostravam claramente que eu não representava nenhuma ameaça. O policial foi suspenso e preso preventivamente enquanto o processo seguia. Meu pai liderou a acusação, mas fez questão de que outros advogados da comunidade negra participassem para tornar isso um marco na luta contra o racismo. Meses depois, com minha perna ainda em recuperação, subi ao palco de uma conferência sobre justiça racial. Olhei para a plateia e disse: "Eu sou Aline e hoje estou viva para contar minha história. Muitos não têm essa chance. Nós precisamos lutar por eles, por nós, por todos. Racismo é um crime e juntos nós podemos mudar o mundo." Após meu discurso na conferência, minha história ganhou ainda mais visibilidade. Grupos ativistas começaram a se organizar em minha cidade, usando minha experiência como um exemplo claro da necessidade de reformas na polícia e no sistema de justiça. Pessoas marchavam nas ruas com cartazes dizendo "Justiça para Aline" e "Racismo é crime". Era inspirador, mas também um peso enorme carregar. Enquanto isso, meu pai e a equipe de advogados trabalhavam incansavelmente para garantir que o policial fosse responsabilizado. Durante o julgamento, ficou evidente que ele tinha um histórico de abordagens violentas contra pessoas negras, mas suas ações nunca haviam sido punidas. Minha voz, os vídeos e os depoimentos de testemunhas foram decisivos. Quando o veredito foi anunciado, o policial foi condenado por tentativa de homicídio e abuso de autoridade. Apesar disso, a batalha estava longe de terminar. Na escola, meus colegas começaram a me tratar de forma diferente. Alguns expressavam apoio, enquanto outros evitavam falar comigo, como se minha presença fosse um lembrete desconfortável do racismo que preferiam ignorar. Eu me sentia solitária, mas decidi usar essa dor para criar algo positivo. Junto com amigos e ativistas, fundamos um grupo comunitário chamado Vozes de Resistência. Organizávamos palestras, encontros e manifestações, buscando educar as pessoas sobre racismo, violência policial e direitos humanos. Aos poucos, o grupo cresceu e ganhou força. Minha recuperação física também foi um desafio. A bala havia danificado músculos na minha perna e tive que passar por meses de fisioterapia. Mas durante esse processo, conheci outras pessoas que haviam sofrido injustiças semelhantes. Elas me inspiraram com suas histórias de resiliência e juntas formamos uma rede de apoio. Um ano depois, fui convidada para falar em uma universidade renomada. Olhei para o auditório cheio de estudantes e comecei. Minha história começou com dor, mas se transformou em um chamado por justiça. O racismo que enfrentei não é único, ele está enraizado em sistemas que precisam mudar, e a mudança começa com cada um de nós. Aplausos ecoaram pela sala, mas o que mais me emocionou foi ver rostos jovens e determinados. Eles estavam ali porque queriam fazer a diferença. Mesmo com todos os progressos, o trauma ainda estava presente. Às vezes, tinha pesadelos ou evitava lugares movimentados. Mas, acima de tudo, aprendi que minha voz era poderosa. E mesmo ferida, nunca deixei de lutar. Porque a luta não era só minha, era de todos nós. O julgamento do policial aconteceu sob intenso escrutínio público. A mídia já havia transformado a história em um símbolo nacional. Manchetes em todos os lugares diziam: policial racista atira em menina negra sem motivo, sem saber que seu pai é um juiz poderoso. Dentro do tribunal, as tensões estavam à flor da pele. Meu pai, com sua postura firme e olhar determinado, não apenas representava minha dor, mas também a de milhares de famílias negras que não tiveram a mesma oportunidade de justiça.
Ele fez questão de destacar em sua argumentação: esse caso não é apenas sobre minha filha, Aline. É sobre um sistema que permite que policiais ajam com preconceito e violência, acreditando que nunca serão responsabilizados. Hoje, estamos aqui para mudar essa narrativa. Durante o julgamento, o policial tentou justificar suas ações com o velho discurso de cumprir o dever, mas os vídeos gravados por testemunhas e os depoimentos de especialistas derrubaram sua defesa. Ficou evidente que ele havia agido movido por preconceito racial, abordando-me sem qualquer justificativa. O momento decisivo veio quando o policial foi chamado para depor. Ele tentou se esquivar, mas acabou confessando que nem sequer verificou quem eu era antes de atirar. Achei que ela fosse perigosa. Como tantas outras vezes que vejo jovens assim, ele disse, deixando escapar a essência de seu preconceito. Meu pai se levantou imediatamente e respondeu: jovens como ela? Você quer dizer negros como ela? Não vamos esconder a verdade aqui. Seu racismo quase tirou a vida de uma garota inocente. E hoje, isso terá consequências. O veredito foi lido semanas depois. O policial foi condenado por tentativa de homicídio, abuso de poder e motivação racial. A sentença era clara: 25 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando ouvi aquelas palavras, senti um alívio que não achava possível. Não só por mim, mas por todos que sofreram em silêncio. No entanto, a história não terminou ali. Minha família decidiu usar a visibilidade do caso para criar uma iniciativa nacional chamada Justiça para Todos. Nosso objetivo era fornecer apoio legal e psicológico para famílias negras vítimas de violência policial, especialmente aquelas que não tinham os recursos ou a influência que nós tínhamos. Algum tempo depois, em uma entrevista ao vivo, perguntaram ao meu pai: Juiz Ramos, por que decidiu dedicar sua carreira a essa causa? Ele olhou diretamente para a câmera e respondeu: porque não deveria ser necessário ter poder ou influência para que a justiça seja feita. Minha filha é a prova viva de que a mudança é urgente, e eu vou lutar para que essa mudança aconteça. Minha vida nunca voltou a ser a mesma. A cicatriz na minha perna é um lembrete constante do que aconteceu, mas também da força que encontrei para continuar. Tornar-me uma ativista foi uma escolha que fiz porque sei que minha voz pode inspirar outros. O que começou como uma tragédia se tornou uma luta por um futuro mais justo. E assim, a história de um ato covarde se transformou em um movimento que ninguém mais podia ignorar. Meses após o julgamento, a luta por mudanças continuava. Minha história havia se tornado um símbolo de resistência, mas o trabalho estava apenas começando. O caso revelou falhas graves nos protocolos policiais e no treinamento, além de expor como o racismo está enraizado em instituições que deveriam proteger, não oprimir. A repercussão nacional trouxe consequências importantes. Pressionados pela opinião pública, governos locais começaram a implementar reformas na polícia. Câmeras corporais foram tornadas obrigatórias e treinamentos contra preconceito racial se tornaram um requisito. Além disso, a iniciativa Justiça para Todos crescia rapidamente, recebendo apoio de advogados, ativistas e comunidades em todo o país. Na minha vida pessoal, a transformação foi profunda. Ainda enfrentava os traumas do dia em que fui baleada, mas a terapia me ajudou a lidar com o medo e a raiva. Minha mãe, sempre carinhosa e atenta, dizia: filha, sua coragem está salvando vidas. Isso nunca será esquecido. Meu pai também mudou. Antes ele era um juiz dedicado, mas mais reservado. Depois do que aconteceu, tornou-se uma figura pública ativa na luta contra o racismo. Ele frequentemente dizia: eu pensei que entendia o que era injustiça, mas nada me preparou para ver minha própria filha quase morrer por causa de um preconceito.
Em uma das palestras que organizei para a Justiça para Todos, algo marcante aconteceu. Uma mulher se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ela segurava a mão de um menino pequeno, seu filho, e disse: Aline, sua história me deu coragem para denunciar o abuso que meu filho sofreu. Eu nunca achei que seria ouvida, mas agora sei que não estou sozinha. Obrigada por tudo que você faz. Aquelas palavras mexeram comigo. Percebi que a minha dor havia se transformado em força para outros. Cada história contada, cada pessoa inspirada, fazia com que o sacrifício valesse a pena. Enquanto isso, o policial que me atacou enfrentava as consequências. Preso, ele tentou apelar da sentença, mas seu histórico de comportamentos violentos contra pessoas negras foi revelado durante o processo. Cada tentativa de reduzir sua pena era rejeitada, consolidando a mensagem de que não haveria tolerância para atos de racismo e violência. 2 anos depois, fui convidada a falar no Congresso Nacional. Subi ao púlpito com a mesma determinação que senti no dia do julgamento. Olhei para as pessoas que ali estavam e disse: eu não escolhi ser vítima, mas escolhi ser uma voz. O racismo quase me tirou a vida, mas ele não vai me calar. Hoje, estou aqui para exigir mais do que promessas. Quero ações, reformas e justiça real. O Brasil precisa mudar, e essa mudança começa agora. As palavras ecoaram em milhares de corações. Mais leis foram criadas para punir a violência motivada por preconceito racial, e comunidades negras começaram a se organizar com mais força. Justiça para Todos se tornou um movimento internacional, recebendo reconhecimento em outros países. Minha história começou com dor, mas se transformou em algo maior do que eu poderia imaginar. A cicatriz na minha perna não é só um lembrete do que aconteceu, mas do que superamos. Eu escolhi lutar, e essa luta está mudando o mundo, porque no final, o amor e a justiça sempre serão mais fortes que o ódio. 5 anos depois do incidente, minha vida se transformou completamente. Já não era apenas a menina que sobreviveu a um ato de racismo brutal. Agora, eu era uma ativista reconhecida nacionalmente, advogando por justiça racial e reforma policial. O movimento Justiça para Todos havia crescido exponencialmente, tornando-se uma organização que prestava assistência legal e emocional para milhares de pessoas marginalizadas. No entanto, a luta nunca foi fácil. Ainda enfrentava a resistência de setores conservadores da sociedade. Muitas pessoas diziam: por que insistir tanto nesse caso? O policial já foi condenado. Elas não entendiam que minha história era apenas um exemplo de um problema muito maior. Para cada Aline que conseguiu justiça, havia centenas que não tinham voz, cujo sofrimento era ignorado. Certo dia, recebi um convite inesperado. O governo federal estava formando uma comissão para revisar as práticas policiais em todo o país e queriam que eu fosse uma das líderes. Foi uma decisão difícil. Parte de mim temia que fosse apenas uma tentativa de silenciar minha militância, mas também via a oportunidade de fazer mudanças reais. Aceitei o convite com uma condição: que o processo fosse totalmente transparente e que representantes das comunidades negras participassem ativamente. A comissão trouxe desafios. Muitos policiais e políticos se opunham às mudanças, argumentando que as propostas enfraqueceriam a segurança pública. Mas usei minha história como exemplo em cada reunião. Se um policial pode atirar em uma garota desarmada, ouvindo música, e ainda acreditar que está certo, o sistema está falhando. Não se trata de enfraquecer a polícia, mas de fortalecê-la com ética e humanidade. Durante esse período, enfrentei novas ameaças, recebia mensagens anônimas cheias de ódio, e minha família teve que lidar com um medo constante. Meu pai, sempre meu protetor, insistia em reforçar a segurança ao meu redor. Não podemos deixar que o medo nos paralise, ele dizia. Aline, sua luta é maior do que isso.
Um dos momentos mais marcantes ocorreu em uma reunião pública organizada pela comissão. Uma mulher idosa se levantou para falar. Com a voz embargada, ela contou sobre seu filho, que havia sido morto em uma abordagem policial anos atrás. Ele não teve a sorte de ter um pai juiz. Não teve ninguém para lutar por ele, disse ela. Olhei para ela e respondi com lágrimas nos olhos. Eu estou aqui por ele também. Prometo que sua história não será esquecida. No final, a comissão aprovou um conjunto de reformas históricas. Entre elas, a obrigatoriedade de treinamentos sobre direitos humanos para policiais, auditorias externas para investigar casos de abuso de autoridade e a criação de um fundo nacional para apoiar vítimas de violência policial. Essas mudanças foram vistas como um marco, mas também como apenas o começo de um longo caminho. No campo pessoal, minha vida também floresceu. Apesar das dificuldades, me formei em Direito e comecei a trabalhar como advogada especializada em direitos civis. Meu objetivo era continuar a luta por justiça de forma ainda mais direta, ajudando outras pessoas a encontrarem suas vozes e a reivindicarem seus direitos. De volta ao meu bairro, fiz questão de investir na comunidade que me criou. A Justiça para Todos abriu um centro comunitário, oferecendo educação, apoio psicológico e oficinas de capacitação. Era minha forma de retribuir e garantir que as próximas gerações tivessem oportunidades que muitos de nós nunca tivemos. Agora, olhando para trás, vejo como aquele dia mudou minha vida. Foi uma experiência traumática, mas também foi o catalisador de um movimento. Minha luta não é apenas minha, é de todos que acreditam em um futuro mais justo, onde ninguém mais precise temer por sua vida apenas por causa da cor de sua pele. E assim continuo, com cicatrizes que contam uma história, mas com uma força que ninguém pode apagar, porque no final das contas, a justiça sempre encontrará seu caminho. Alguns anos depois, os frutos do trabalho começaram a se espalhar pelo país. As reformas promovidas pela comissão da qual participei foram adotadas em diversos estados, embora com resistência em algumas regiões. Em contrapartida, o movimento Justiça para Todos se tornou um pilar na defesa de vítimas de racismo e violência policial, organizando eventos anuais que atraíam milhares de pessoas, mas a luta trouxe novas batalhas. Em um dia comum no escritório da organização, recebi um telefonema que mudou o curso de minha trajetória novamente. Era um advogado de outro estado pedindo ajuda. Um jovem negro de 17 anos havia sido morto em uma abordagem policial. A história me atingiu como um golpe. Não consegui evitar as lágrimas enquanto ele descrevia os detalhes. Viajei até a cidade para me reunir com a família do jovem. Eles estavam devastados, mas decididos a lutar por justiça. A mãe dele, Dona Clara, segurou minha mão e disse: "Eu acompanhei sua história, Aline. Quando ouvi falar de você, pensei que minha família nunca teria a mesma chance. Por favor, nos ajude." Assim, mergulhei de cabeça no caso. Com a ajuda da minha equipe, reuni evidências, mobilizei a mídia e organizei manifestações pacíficas. Durante o julgamento, usei tudo o que aprendi ao longo dos anos para expor as falhas no sistema que levaram àquela tragédia. O caso tornou-se um marco, e pela primeira vez, uma série de policiais envolvidos foi condenada por homicídio culposo e abuso de autoridade em um julgamento transmitido ao vivo. No entanto, o impacto mais profundo foi na mobilização das pessoas. Milhares saíram às ruas, exigindo mudanças nas políticas de segurança pública. Enquanto isso, minha vida pessoal seguia em transformação. Ainda lutava para encontrar equilíbrio entre o trabalho e momentos de paz. Comecei a escrever um livro sobre minha trajetória, intitulado Vozes de Resistência: A Luta por Justiça no Brasil. O processo de escrita foi terapêutico, me ajudando a refletir sobre tudo o que vivi e aprendi. Certo dia, fui convidada para palestrar na ONU,
Falei sobre o racismo no Brasil e as conexões com problemas globais. Minha voz tremia no início, mas ao olhar para o público, percebi que ali estavam pessoas de todas as partes do mundo, reunidas para ouvir a história de uma jovem negra que se recusou a ser silenciada. Racismo não é um problema de um país ou de um grupo, é um problema de todos nós. E enquanto houver pessoas dispostas a lutar, ainda há esperança para a mudança, concluí. No Brasil, as mudanças continuavam. A luta contra o racismo ganhou espaço em escolas, na mídia e nas artes. Novos líderes comunitários surgiram, muitos deles inspirados pela minha trajetória. A menina de 16 anos que quase perdeu a vida agora via sua luta refletida em milhares de vozes, cada uma carregando a tocha da justiça. 10 anos após o incidente, voltei ao lugar onde tudo começou. Caminhei pela mesma rua onde fui abordada pelo policial. A cicatriz na minha perna doeu um pouco, como se fosse um lembrete, mas, ao olhar ao redor, percebi como tudo havia mudado. Meu bairro agora tinha murais coloridos com mensagens de resistência, e o centro comunitário estava cheio de crianças rindo e aprendendo. Sentei em um banco próximo e respirei fundo. Apesar de todas as batalhas, senti algo que não sentia há muito tempo: paz. Porque sabia que minha história não era apenas sobre mim. Era sobre todos que escolheram transformar dor em força, medo em ação, injustiça em mudança. E enquanto houver luta, haverá esperança. Algum tempo depois, meu livro, Vozes de Resistência, A Luta por Justiça no Brasil, foi publicado. Ele se tornou um sucesso imediato, alcançando não apenas leitores no Brasil, mas também em outros países. A obra narrava minha trajetória e incluía histórias de pessoas que conheci ao longo do caminho, mostrando como o racismo estrutural impactava tantas vidas de formas similares. O livro trouxe reconhecimento, mas também renovou a responsabilidade que eu sentia. Mais pessoas começaram a me procurar, compartilhando suas histórias, pedindo ajuda ou apenas agradecendo por ter coragem de falar o que muitos não conseguiam. Foi nesse contexto que enfrentei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Em uma reunião da Justiça para Todos, meus colegas sugeriram que eu considerasse entrar para a política. A ideia me assustava. Eu temia perder a conexão com as pessoas ao me envolver em um sistema muitas vezes desacreditado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que poderia causar impacto em um nível maior. Conversei longamente com minha família. Meu pai, que havia se aposentado como juiz e agora atuava como consultor para ONGs, me disse: Aline, a política pode ser complicada, mas é onde muitas decisões importantes são tomadas. Se você entrar, entre com a mesma paixão que sempre teve por justiça. Minha mãe, sempre prática, acrescentou: Você já carrega a confiança de tantas pessoas. Use isso para mudar o que precisa ser mudado. Depois de meses de reflexão, decidi me candidatar como deputada federal. Minha campanha foi baseada na transparência e no compromisso com as comunidades marginalizadas. Durante os discursos, não prometia soluções fáceis, mas reforçava a necessidade de trabalhar junto com o povo para construir mudanças reais. Minha eleição foi histórica. Como uma jovem mulher negra, fui eleita com uma das maiores votações da história do Estado. No Congresso, enfrentei desafios imensos. Políticos de ideologias conservadoras constantemente tentavam minar meus esforços, mas minha experiência e a força das pessoas que representava me davam motivação para continuar. Um dos projetos mais impactantes que propus foi o Ato Nacional pela Justiça Racial. Ele previa a criação de um fundo federal para apoiar vítimas de racismo, além de mecanismos mais rigorosos para monitorar e punir casos de discriminação. A tramitação do projeto foi uma batalha. Havia muita resistência, mas, com o apoio de movimentos sociais e da pressão popular, ele foi aprovado. Fora da política,
Minha conexão com a comunidade continuava forte. Voltei regularmente ao centro comunitário no meu bairro, onde dava palestras para jovens. Sempre dizia a eles: vocês são o futuro. Não deixem que ninguém diga que vocês não têm valor. Cada um de vocês pode ser um agente de mudança. Em uma dessas visitas, uma menina chamada Luana se aproximou de mim. Ela tinha 12 anos, os olhos brilhando de curiosidade e determinação. Eu quero ser como você quando crescer, ela disse. Ajoelhei para ficar na altura dela e respondi: você pode ser muito mais. Nunca deixe que o medo te impeça de sonhar. Anos se passaram e o legado da luta cresceu. O Brasil ainda enfrentava desafios, mas os avanços conquistados mostravam que a mudança era possível. Minha trajetória, marcada pela dor, havia se tornado um símbolo de esperança e resistência. Agora, enquanto escrevo essas palavras, estou cercada por cartas de agradecimento, convites para palestras e projetos em andamento. Minha luta não acabou, mas sei que nunca estarei sozinha, porque cada passo que dei abriu caminho para outros seguirem. E enquanto houver pessoas lutando por justiça, a chama da esperança continuará a brilhar. 10 anos depois do incidente que mudou minha vida, estava diante de um auditório lotado em Brasília, onde seria homenageada como uma das figuras mais influentes da década na luta por justiça social. O evento celebrava líderes que haviam dedicado suas vidas a causas humanitárias e trazia representantes de diversas áreas, desde ativistas locais até grandes figuras políticas. Enquanto esperava ser chamada ao palco, olhei para a plateia e vi rostos conhecidos. Colegas ativistas, jovens que passaram pelos programas da Justiça para Todos, minha mãe, meu pai e minha irmã. Eles estavam comigo desde o começo, sustentando minha força quando tudo parecia impossível. Quando chegou minha vez, subi ao palco sob aplausos ensurdecedores. Peguei o microfone, respirei fundo e comecei. Hoje sou vista como uma líder. Mas há 10 anos eu era apenas uma adolescente, no lugar errado e na hora errada, confrontada pelo racismo que tantas pessoas enfrentam diariamente. O que me diferencia não é coragem ou resiliência, mas a oportunidade que tive de lutar por justiça, algo que muitas famílias negras não têm. Enquanto falava, lembrei de tudo o que aconteceu desde aquele dia fatídico. O disparo que me atingiu deixou marcas profundas, mas ele também abriu espaço para uma luta maior, uma transformação que impactou não só minha vida, mas de milhares de outras pessoas. Depois da homenagem, um documentarista se aproximou. Ele queria produzir um filme sobre minha história, desde o tiro até as reformas implementadas graças à nossa luta. A ideia era poderosa, mas eu hesitei. Reviver aqueles momentos não seria fácil. Ainda assim, percebi o valor que isso teria para educar e inspirar novas gerações. Concordei, desde que o filme também mostrasse outras histórias de resistência e as vozes que ajudaram a construir o movimento. A produção do documentário foi intensa. Passamos meses viajando pelo país, entrevistando famílias que haviam perdido entes queridos para a violência policial, mas que transformaram sua dor em luta. Uma dessas histórias me marcou profundamente. Um jovem chamado Felipe, que havia perdido o irmão em uma abordagem policial, agora liderava um projeto de educação em comunidades periféricas. Ele disse algo que ficou comigo. Minha dor foi o começo, mas minha força veio quando percebi que não estava sozinho. O que você fez, Aline, mostrou que podemos fazer a diferença, mesmo quando parece impossível. O documentário estreou em festivais internacionais e recebeu aclamação. Mais importante que os prêmios, ele se tornou uma ferramenta de educação, exibido em escolas, universidades e encontros comunitários. Cada exibição era acompanhada de debates, onde jovens compartilhavam suas perspectivas e experiências. Paralelamente, na política, os desafios continuavam. Eu havia conquistado um segundo mandato como deputada federal, mas o trabalho estava longe de terminar.
Um dos meus maiores projetos de lei era a Lei Aline Ramos, que visava tornar permanente o acompanhamento psicológico e jurídico para vítimas de violência policial. A aprovação foi uma luta acirrada, mas ao final, conseguimos transformar essa iniciativa em lei. Minha vida pessoal também seguiu em frente. Casei com um jornalista que conheci durante um dos protestos. Ele sempre me apoiou, mas também me lembrava de cuidar de mim mesma. Aline, você tem feito tanto pelos outros. Não esqueça que você também merece paz, ele dizia. Agora, enquanto escrevo estas palavras, estou no escritório do nosso centro comunitário, revisando um relatório sobre o impacto do Fundo de Apoio às Vítimas. Recebo uma mensagem de Luana, aquela menina que conheci anos atrás no centro comunitário. Hoje, ela está prestes a se formar em Direito e planeja trabalhar com direitos humanos. Você me inspirou a ser forte, Aline. Agora é minha vez de fazer a diferença, dizia a mensagem. Sorri e respondi. Você já está fazendo a diferença, Luana. Nunca pare de acreditar no poder da sua voz. Minha jornada está longe de terminar, mas sei que cada passo dado pavimenta o caminho para os que vêm depois. Porque o que começou com uma tragédia pessoal se tornou uma luta coletiva, provando que, mesmo diante das maiores adversidades, podemos transformar dor em poder e injustiça em mudança. E assim seguimos, com coragem, determinação e a certeza de que a luta por justiça nunca será em vão. 10 anos depois daquele dia que mudou sua vida, Aline agora vive em um mundo transformado pelo impacto de sua luta. Aos 26 anos, ela não é apenas uma advogada de renome, mas também uma líder comunitária e uma inspiração para milhares de pessoas. Com o movimento Justiça para Todos consolidado, Aline viu seu trabalho resultar em mudanças significativas. Câmeras corporais se tornaram padrão em todo o país. Treinamentos sobre preconceitos raciais são agora obrigatórios. E programas de apoio às vítimas de violência policial se multiplicaram. Na vida pessoal, Aline encontrou alegria e amor ao lado de Rafael, um jornalista com quem se casou em uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Juntos, construíram uma família e dedicam suas vidas ao trabalho de transformação social. Certo dia, enquanto caminhava pelo centro comunitário que ajudou a fundar, Aline foi surpreendida por um grupo de jovens que a cercou com um grande mural pintado em sua homenagem. Nele estavam as palavras: "Sua luta nos deu voz, sua coragem nos deu força. Obrigado, Aline." Ela sorriu, emocionada. Abraçou cada um deles e disse: "Vocês são a verdadeira razão pela qual eu continuo. Nunca se esqueçam do poder que tem de mudar o mundo." O bairro onde ela cresceu agora era um lugar cheio de cores, vida e oportunidades. Crianças brincavam nas ruas, famílias participavam de eventos no centro comunitário e a esperança pulsava em cada esquina. Aline sabia que ainda havia muito a fazer, mas também sentia pela primeira vez uma paz profunda. Em casa, naquela noite, ela sentou-se com Rafael e seus filhos para assistir ao documentário que contava sua trajetória. Enquanto as cenas se desenrolavam, sentiu gratidão por tudo o que viveu, por cada batalha enfrentada e por cada vitória conquistada. E assim, Aline seguiu sua vida com cicatrizes que lhe davam força, com uma família que a amava e com uma sociedade que, embora imperfeita, avançava a passos firmes rumo à justiça, porque no final, o amor, a coragem e a união sempre prevalecem. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por acompanhar essa história tão importante. Mas agora é com você. Que mensagem você gostaria de deixar para inspirar outras pessoas? Escreva nos comentários a frase "A luta continua", para mostrar que estamos todos juntos por um mundo mais justo. E claro, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos fazer a diferença.